Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais um vídeo, uma pessoa muito especial participando com a gente e nós vamos falar sobre planejamento estratégico para instituições. É um assunto que a gente leva muito em consideração, que só se fala de planejamento para empresas, mas hoje a Cris Kalkman, do Grupo Diretiva, ela é membro do Conselho de Gestão do Grupo Diretiva, né? Isso. E ela vai desmistificar para a gente que planejamento estratégico também é para instituições como vocês. Para a gente começar o vídeo, não se esqueça de ativar todas as notificações, né? Clicar no botãozinho do sininho aqui para vocês receberem toda vez que a gente publicar um vídeo novo, curtir o nosso vídeo aqui é muito importante também e nos acompanhar aqui no nosso canal, tá? O nosso canal Rai Gestor, a gente sempre tem novidades, a gente fala de marketing, a gente fala de embalde, a gente fala de planejamento, todo tipo de assunto, né? Gestão de pessoas, todo tipo de assunto voltado para instituições. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Dona Cris, obrigado por aceitar esse convite, esse bate-papo. Ela tem um currículo que é uma extensão, né? Essa pessoa aqui do meu lado, que participa de tudo que é tipo de evento, que é administradora, que faz parte do CRA. Se apresenta pra gente, conta pra gente seus desafios à frente do Grupo Diretiva. Então, o Grupo Diretivo que completa 20 anos em dezembro deste ano. 20 anos? Exatamente, 20 anos. Eu trabalho na área de gestão de qualidade há 24 anos já, sou administradora profissional registrada, sou delegada do Conselho Regional de Administração e tenho esse viés aí de associação, de entidade, vários projetos já em andamento, outros projetos já desde 1999 também. Não vai entregar a idade, hein? Não vai entregar a idade, com certeza. Já firmado com a classe contábil, com a classe associativista e com outros ramos de negócio também. E as associações, as entidades que por força impulsionam esses empreendimentos, esses empreendedores, é que é a chave para fazer o resto todo funcionar, porque eu acredito que o empreendedor, ele procura numa entidade como se fosse um tripé, uma força para ele continuar, um benefício. Se a entidade não estiver bem gerida, como é que ela vai ofertar? Como é que ela vai ter de benefícios para manter, né, a empresa associada ou não? Então, sou uma pessoa que eu estou muito contente de estar aqui com vocês, é uma alegria. O Grupo Diretiva está firme e forte nas nossas atuações e muito forte também nessa parte de entidades para estar apoiando as iniciativas que possam estar melhorando o Brasil de uma forma total. Se a gente desistir da gente mesmo, o que vai ser do nosso futuro empreendedor, né? É isso aí. Legal, bacana, bacana. Cris, para a gente começar o nosso bate-papo, por que as instituições, por que as empresas, por que a gente se preocupa em fazer um planejamento estratégico? Porque dá um trabalho, né? Vamos considerar que é trabalhoso. Por que a gente se preocupa em fazer um planejamento estratégico? Na verdade, o teu diálogo, o teu argumento, ele é um pouco controverso com a sociedade brasileira. Tá. O brasileiro, ele não é ensinado a planejar, a gente faz errado. Não por maldade, mas por ingenuidade. A gente não tem o hábito de planejar. Nem na pessoa física, muito menos na pessoa jurídica. A gente não é condicionado desde a época da escola, quando fazem um horário escolar e quebram o planejamento. Tipo, era previsto 2 aulas, o professor não foi, subiu a aula. Então a gente cresceu numa geração acostumada a não planejar. E a se frustrar porque, eu planejei uma coisa, aconteceu outra, pra que planejar? Monto a minha semana toda, monto o dia de amanhã, a gente faz errado. Então é muito comum, para não dizer aceitável, né? O teu discurso de nós nos preocuparmos com planejar, as pessoas não se preocupam, elas estão sendo obrigadas a planejar. Porque se já está difícil manter uma gestão, se organizar sem planejamento, com planejamento, imagina, as empresas elas não saem do lugar. Então não há essa preocupação. Há uma necessidade aliada a uma demanda grande de inovação. Ou tu se reinventa ou você está fora. Aí você é obrigado a planejar, a estruturar o seu curto, médio e longo prazo para continuar nesse mercado. Meu Senhor. É verdade. Então, não é uma questão de preocupação, é obrigação. É uma necessidade. Infelizmente, por enquanto, ainda é necessidade. Legal, bacana. Então, para a gente pegar uma parte bem prática, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente está olhando a longo prazo, talvez médio, curto, longo. Planejamento assim, né? Na vida real, planejamento, existem prazos que cada organização estabelece os seus. Vamos focar na questão de uma entidade. A entidade, quando ela faz um planejamento estratégico, que já é um nome forte, né? Planejamento estratégico, ela tem que pensar no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, para qualquer instituição, é 1 ano. Porque, as coisas que são diretrizes top eu realizar durante 1 ano.
O médio prazo, algumas organizações estavam colocando 5 anos, mas pensa você, diretor de uma entidade que tem um mandato de 2 anos, como é que vai planejar coisa para 5 anos? Será que o próximo vai querer, não vai querer? Por isso a estruturação de um planejamento bacana, para o próximo que entrar, ou para a próxima diretoria, ou mesmo se reeleger, dar sequência e criar compromissos de um calendário anual para que as coisas continuem, independente da diretoria que venha assumir ou não. Porque o planejamento ele não é, então, de um mandato, não é estagnado. Não, pelo contrário. O segredo das entidades que estão se destacando hoje em dia são as entidades que montam planejamento, como nós fizemos para o Convention de Itajaí, na questão do turismo para Itajaí, Navegantes e Penha. Curto, médio e longo prazo. Curto, 1 ano, médio, 2 anos. Longo, 3. Que está no finalzinho da segunda gestão para o próximo assumir da sequência e continuar. Mas o segredo, além de estabelecer a periodicidade, que isso estaria fácil, né, defender de acordo com os compromissos estatutários de uma entidade, é você pegar o estatuto. Muitas pessoas assumem uma diretoria em alguma entidade e não dão uma lidinha no estatuto, não no sentido de saber o que eu tenho que fazer, porque você sabe, né? Nós viemos aí do perfil associativista há alguns anos já, né? É verdade. E não para saber o que eu tenho que fazer, porque todo mundo ajuda tudo. Né? O diretor financeiro ajuda a fazer a venda, o outro normal numa entidade. Mas quais são as obrigações periódicas que tem no estatuto? Com certeza existem reuniões trimestrais de conselho, reuniões de fechamento não sei o quê, assembleias gerais, ordinárias. Isso já é um planejamento. Você pegar essas informações que têm uma periodicidade e já jogar. E a parte mais legal que eu quero deixar como dica mesmo, essencial para começar, antes de pensar em missão, visão, valores, porque isso tudo já tem, com palavras no estatuto, só melhorar, é pensar numa política de gestão, que seriam diretrizes chaves, por exemplo, tópicos, isso para a AMP Itajaí tá bem legal, tá? A Cris, ela tá falando não só de teoria, né, de prática. Porque a Cris já foi presidente da AMP Itajaí, ajudou no... Eu fui diretora administrativa da FAMPESP, que é a Federação das AMPs no Estado. E também ajudou no último planejamento da AMP, Fiz o planejamento estratégico. Mesmo não fazendo parte da diretoria. Mesmo não fazendo parte da diretoria. Legal. É isso aí, bem lembrado. Então, você estabelece as diretrizes, vamos por 7, que geralmente está como objetivos lá no seu estatuto, então não tem que pensar muito. Agora você pensa, como que em 1 ano, para o curto prazo primeiro, eu vou realizar ações, ou que ações para cumprir aquelas diretrizes dentro de 1 ano? Antes de começar a fazer análise SWOT, força, oportunidade, fraqueza, ou levar todo mundo para um hotel fazenda, para fazer um planejamento secreto. As empresas tinham no Brasil, Ederson, muito uma visão assim, ó, planejamento estratégico é uma coisa confidencial. Eu não vou envolver as minhas equipes porque vai envolver valores, vai envolver... Mas nem como é que as pessoas vão ajudar se não sabem o que é? É impossível, né? Entendeu? Como é que eu vou participar de um projeto que eu não sei para onde, quanto o quê, que eu vou contribuir? Então você pega do estatuto da organização, da instituição, o objeto dela, dá uma melhorada nas palavras para modernizar, que geralmente esses estatutos são o mesmo há bastante tempo, dá uma melhorada, leva para uma reunião de diretoria e diz, e aí gente, o que a gente pode fazer para provar que está fazendo cada coisa dessa? Tá, e o que daria para fazer num ano, no segundo ano? O exemplo da AMP. A AMP traçou, por incrível que pareça, 28 ações para médio prazo, 2 anos que são e meio. 2 anos, né? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio até trocar, né? Então pensa, 28 parece muito? 1 ou 2 ações por mês ou a cada 2 meses, aí distribui de acordo com as datas comemorativas. Então já é o início de planejar. 28 ações num período de 2 anos, 2 anos e meio. Ações tipo projetos, mas não vamos chamar de projeto, porque projeto é uma coisa muito técnica. Que aí envolve eventos, envolve alternativas. Palestras internas, workshops, oficinas, reuniões de diretoria. Então você já sabe que está assumindo, porque numa entidade geralmente a pessoa que assume, ela também tem o seu empreendimento, o seu negócio, então ela vai casar isso com as atividades do seu negócio para estar podendo fazer acontecer. Então distribui isso, fica tranquilo para a diretoria, fica tranquilo para quem está na presidência ou na diretoria executiva, sabendo para onde que vai. Não consigo imaginar uma entidade sem um planejamento. Tá, legal.
pessoal, eles sempre nos cobram bastante para a gente dar dicas práticas, tá? Eles gostam de mão na massa, alguma coisa que ao assistir esse vídeo, no dia seguinte eu vou para minha instituição, eu já consigo fazer alguma coisa, aplicar e mostrar que realmente funcionou, tá? De forma prática. Você já disse pra gente que não precisa ser complexo, não precisa ir para um hotel fazendo. Se puder ir. Bem mais legal, né? Me leva junto, eu dou as dicas pra vocês, tá? Super apoio. Boa. Mas então não precisa ser complexo, não é difícil, não precisa ter Senão a gente abandona. As pessoas Tá. abandonam lá. Primeiro passo, o que é preciso fazer? Tá, agora eu sei, eu entendo que eu preciso pensar o meu 2020, né? Já tá na hora de pensar o 2020. Preciso esperar dezembro? Tá, Deixo pra quando? Olha, o mês mais lindo do ano é novembro. Por quê? Porque é o mês que a gente faz planejamento. Mas para que esperar novembro para fazer o outro ano? Então, o que eu daria como uma sugestão para iniciar? Sugiro de uma forma bem simples, montando um calendário anual, onde você bota simplesmente assim, atividades de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Cata o estatuto e joga nesse calendário os compromissos estatutários. Legal. Início. Porque esse é o que que básico, vai ser obrigatório. É obrigatório, isso Tá. já é obrigação. Montou esse calendário, que inclusive eu me ponho à disposição para enviar modelo se quiser. Depois a gente vai deixar todos os contatos da Cris Kalkman aqui nos comentários. Só para quem clicar no sininho para receber as notificações. É verdade, boa estratégia. É uma estratégia, né? Então, assim, faz esse calendário anual, digamos assim, dessas obrigações, que você já começa a observar melhor quais são os compromissos normais da entidade. Na sequência, já tem a agenda, porque toda entidade já tem aqueles compromissos normais, compromissos que fazem parcerias com outras entidades, eventos, campanhas, de acordo com cada associação ou cada entidade, ela tem os seus eventos comemorativos ou não. E daí já joga as outras coisas. Aí você já vai ver, nossa, eu já tenho bastante coisa. E agora? Depois vai para a próxima parte, que é o plano de delegação. Então começa a aperfeiçoar um pouco as ações. Beleza. Mas a inicial para começar, curto prazo, um ano. Depois começa a pensar, buscar uma alternativa. Enfim, é importante relatar também a questão de como faz para contribuir para que isso dê certo. Então, independente da ferramenta, do método que a entidade for utilizar, um software de gestão ele ajuda muito, porque ele te ajuda a monitorar prazo, te ajuda a monitorar os compromissos normais administrativos, financeiros e tal, né? Isso ajuda bastante. Então, é tão importante quanto ter um calendário, ter uma ferramenta bacana de gestão que possa estar contribuindo com essa diretoria, a próxima que vir, ou a outra e assim subsequente. Legal. É o que vai estar garantindo a permanência dessa instituição. Porque tem muita instituição, Ederson, que até sobrevive, né? Mas fica tão corrido, as pessoas falam, estou na correria, não dou conta de fazer, que se pudesse ter uma ferramenta, uma forma de fazer, seria muito mais fácil. Cris, até porque as pessoas, normalmente, que atuam em instituições, como você disse, elas têm as suas empresas, né, os seus empreendimentos. Então, ali é um trabalho voluntário que a gente precisa tornar esse planejamento mais fácil e com ferramentas... Para poder facilitar, para poder botar na prática. Não existe mais hoje aquela questão de pegar um planejamento, fazer moldura, brochura igual o TCC, para ter na prateleira e dizer, nós temos um planejamento estratégico. O negócio tem que ser tático e operacional, tem que ser definidas as diretrizes da entidade, o que vamos fazer, o que seria vontade de sonhar e delimitar curto, médio e longo prazo de acordo com a periodicidade do próprio estatuto da organização. Você vê uma coisa muito legal que é a palavra sonhar. Sonhar. As instituições também precisam sonhar para fazer o planejamento, tem que pensar também, ter um objetivo um pouquinho maior. Objetivo e sonho, para mim, Cris Kalkman, é a mesma coisa. Então, se eu não tenho claro qual é o meu objetivo da entidade, independente de todas as metas que eu possa ter, o sonho tem que ser comum. Que é a mesma coisa que política de qualidade para quem trabalha com o ISO 9001 há 24 anos. Então, eu sou mentora em normas de certificação. Essa parte não precisa editar. Então, quem trabalha com gestão entende que é política de gestão, mas política é um nome meio forte. Então, a gente chama de diretriz ou de sonho ou mesmo de objetivo. Aquilo que ano após ano, ou mandato após mandato, nós vamos brigar para fazer acontecer. Nós vamos lutar para acontecer. Beleza. Se a diretoria que assume uma entidade que já existe ou que está montando uma entidade nova, que hoje em dia é um pouco mais difícil, não tem claro qual é esse sonho, o que acontece? Cada diretor puxa para um lado ou nenhum puxa para nenhum e um puxa todo mundo. Se tem o sonho e tem que sonhar, e esse sonho ele é permanente. Por isso que ele tem que ter ligação direta com o estatuto. Legal. Porque alguém um dia pensou nessa entidade e criou ela baseado numa vontade, numa demanda, numa necessidade. Sim. Transforma isso em palavras que detonam
a vontade do sonho, e em cima disso você cria as diretrizes de curto, médio e longo prazo. Para a entidade, Ederson, dá muito mais resultado do que fazer força, fraqueza, ameaça, cruzar, aquela parte que eu sou apaixonada, porque eu vivo planejamento, tá? Quando você procurou a diretiva e falou com as meninas lá, queria a crise, não sei o que, planejamento, eu disse, deixa eu mesmo, porque eu não consigo fazer uma mudança igual vocês estão aqui numa estrutura nova, eu estou mudando também, sem planejar, sem ordenar. Não tem como, né? Não, a gente corre, não sai do lugar, né? Legal. Para a entidade é a mesma coisa. Muito bom, as dicas são ótimas, tá? E o legal da Cris é essa coisa, essa espontaneidade, né, Cris? Isso que é o legal. Porque é a vida real, né? A vida real, o planejamento é real, não tem como a gente ficar aqui cheio de frufru. E não adianta eu falar de uma coisa que eu não vivo. Não conseguiria relatar para vocês porque técnica e teoria tem no YouTube, tem em tudo quanto é lugar, tem material, tem parceiros, tem entidades por aí que até doam livros de fazer, mas não é a mesma coisa, não dá o mesmo resultado. Beleza. Agora vamos lá, vamos dar um passo a passo para eles, que a gente, que eles consigam assim, de forma bem simples, né, ou procurar ajuda. Primeiro, precisa ter ajuda ou a diretoria consegue se reunir, consegue colocar para rodar? Como é que funciona isso? Olha, e o passo a passo depois? Eu poderia vender meu peixe aqui e dizer que precisa de ajuda, mas assim, vai depender muito do perfil de cada diretor, sabe? Consegue fazer sozinho? Consegue, mas às vezes rateia muito. Às vezes é mais interessante se ligar a uma parceria com a AMP, por exemplo, e a AMP buscar a Cris para fazer um apoio desse. Quem sabe em 2 encontros consegue dar um norte, magnífico, do que ficar se batendo, daqui a pouco a própria diretora diz, vamos parar de planejar e vamos começar a fazer as coisas, porque a gente não pode perder tempo. Porque ficou complexo, né? Porque assim, a maioria das pessoas, elas atrelam o planejamento muitas vezes como perca de tempo. Por quê? Perda de tempo. Porque elas pensam, poxa, já perdendo tempão montando um monte de coisa enquanto podia estar fazendo. Só que não pensa o seguinte, em planejamento é 1 para 3. Ou seja, 1 hora de planejamento você vence, ganha, não perde 3 horas. Que legal. Correndo atrás. Então, 1 minuto você ganha 3 na produção. Então você para 1 minuto para fazer porque você ganha 3 minutos na produtividade. É legal esse ponto de vista, porque a gente essa analogia você ganha observar. Então, respondendo a sua pergunta, é preciso uma ajuda? Provavelmente uma primeira reunião de condução e entrega de uma ferramenta. Por exemplo, vai por aqui, faz desse jeito, daí vamos se bater um monte, mais uma para tirar as dúvidas. Beleza. Mas dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho, desde que tenha, como eu falei, o perfil de cada diretor. Porque o que é interessante hoje em dia nas instituições é que eu venho, como eu tenho muito tempo mesmo de experiência, muito com entidades. Mesmo tendo pouca idade, né, Cris? Mesmo tendo pouca idade, exatamente. Eu acompanho desde os meus 13, 14 anos a Federação das Contabilidades, né, os sindicatos. Então eu venho pegando assim parte daquela geração, a geração dos filhos dessa geração. Que vem mudando, que né? vem mudando. Legal. Então hoje o perfil fica 1 ou 2 mais conselheiros de uma geração mais antiga que tem uma expertise fabulosa, que a gente tem que saber aproveitar. A maioria novos, sem uma bagagem muito prática, mas cheio de vontade de ver, de fazer, e às vezes meio que sem rumo. Sim, a gente tem que pegar alguém que possa ligar a experiência de quem sabe e a paciência e tal, com a vontade de quem é novo, que acabou de chegar. Porque esses dois estão em tempos muito diferentes e numa entidade pode ser fatal. Por quê? Porque tem gente que mais novo que é visionário, tipo, eu quero resultado, então vamos fazer, vamos anunciar, vamos fazer mais, mas não atrela isso ao sonho. Sim. E o pessoal um pouco mais experiente, eles atrelam mais a uma vontade, a uma tradição, uma coisa que já acontecia. Então, alinhar esses 2 times é o segredo. Entendi, bacana. E aí, esse conflito de geração é uma questão que... a ser trabalhada na sensibilização de um planejamento. Bacana. Senão fica briga de ego, né? Não na maldade, mas no sentido de, poxa, mas se a minha visão é tão moderna, por que a outra é ultrapassada? E não é aquela que é ultrapassada, outra que é muito moderna. Há de se ligar isso para fazer dar certo numa entidade. E no planejamento é importante. Se não alinha isso, aí fazer sozinho, às vezes a chance de dar certo é um pouco pequena. Complica bastante. E agora vamos passar o seguinte, primeiro ponto, segundo ponto, como que a gente pode dividir esse planejamento? Quais são as etapas? Bom, para fazer um planejamento básico para uma entidade. Então, primeira coisa seria fazer uma primeira reunião de alinhamento. Beleza. Né? Pra Você pegar disse que montar... 2, 3, a gente fez o da AMP com quantos? 3 encontros, 4 na verdade, para depois feedback da realização. 4 encontros, é verdade. Então assim, num primeiro encontro você chama a diretoria para passar a parte metodológica. Como faremos?
e deixa a tarefa para que cada um no seu modelo mental comece a trazer uma mentalidade de planos para sonho. O que eu posso contribuir? Porque assim, numa entidade, geralmente, um diretor é advogado, o outro é administrador, o outro... Então, assim, dentro da minha expertise, como que eu posso contribuir de graça? Esse é o pensamento. Como é que eu posso? Poderia fazer uma palestra? E quem é que participa? Quem que participa dessa primeira etapa? Dessa primeira etapa, a diretoria. Diretoria E conselho. Beleza, Conselho é importante também, tá? Daí você larga as tarefas e tal. Depois de uma reunião de diretoria, catar essas informações, começar a planilhar, dar uma estudada, ler no estatuto. Então já são 2 encontros de 4 horas. E um último encontro, também de 4 horas, digamos assim, não sei qual seria a duração das reuniões, mas ou talvez 2 encontros de 2 para não ficar tão cansativo. A estruturação mesmo do plano de delegação. Que o plano de delegação, o que é para concluir? Montei o calendário com as coisas do estatuto. Curto prazo, 1 ano. Joguei os outros compromissos que já tem identidade. Se não tem, deixa sempre que vai surgir depois. O outro passo é, então beleza, a gente montou aqui que nós vamos fazer um congresso catarinense dos administradores. Legal. Quem vai fazer o quê? Como é que vai funcionar? Aí monta um plano de delegação. Quem vai ser o palestrante? Como é que vai ser o local? A gente pretende fazer com rodada de negócio, sem rodada. E daí começa a fazer o tático. Para cada ação daquela, o tático. E aí, nesse momento, entra os pontos de medição. Aí entraria um software de gestão. Por quê? Porque daí começa a gerar despesa, começa a gerar receita, começa a gerar compromisso, negociar com o fornecedor, começa a cadastrar participante do evento, geração de lista de presença, todo o aspecto operacional. Então, estratégico, tático, operacional. Maravilha. E aí, aí depois eu preciso acompanhar, obviamente. Daí é normal, desde que a rotina começa a acontecer. E aí, assim, uma coisa que eu vejo um erro muito grave que eu vejo é que muitas vezes no planejamento as instituições elas definem 30 indicadores para acompanhar depois. Receita, despesa, uma quantidade muito grande para acompanhar. Né? Isso a gente trata como um erro, é normal? Olha só, que legal, tá? Sabe por que acontece isso? Porque não liga com o sonho. E daí fica assim uma coisa muito... Cada um dá uma ideia e implanta. O que seria legal? Sabe cada filho ter pelo menos um pai. Então, assim, nós temos quantas diretorias numa entidade? Um indicador para cada diretoria. Então, se a diretoria de eventos, aí vamos ver se vai ter um indicador para eventos realizados, ou valores investidos com eventos, ou pontos de equilíbrio de eventos. A diretoria financeira, o resultado operacional, ponto de equilíbrio, receita e despesa. Que cada diretor cuide do seu. Já é um começo. E básico para poder tomar uma decisão. Para que nas reuniões de conselho, que são aquelas reuniões para aprovar contas, conselho fiscal, tragam-se esse indicador e mostram, a minha diretoria está assim, a minha diretoria o global da entidade que deve aparecer. Até porque, quer dizer, a gente tem que entender que esses diretores, como a gente já falou milhares de vezes, esses diretores eles têm outras atribuições. Né? Então não adianta a gente dar 10 indicadores para um diretor que não vai acontecer. Ele vai se frustrar. Vai tomar decisão com isso para quê? Vai se frustrar. Então a gente tem que ser realista. Eu acho que o planejamento tem que ser realista. Tem que ser realista. Porque senão a gente fantasia muito e que todo mundo tem um monte de indicador, tem um monte de pasta, tem um monte de dados para coletar e aí fica complexo e não vai acontecer. E um erro que acontece também, muito comum, não só para entidades, mas para... Na verdade, eu tenho 24 anos de experiência, mas com planejamento estratégico eu trabalho há 16 anos. Vai fazer 17 anos. Então, assim, um grande erro das organizações, como um todo, públicas, privadas, é não dar tempo ao longo prazo. Não dar tempo ao longo prazo. Explica pra gente. O que é esse vilão aí? Tem dinheiro, vamos fazer. Entendi. Às vezes, assim, geralmente a gente não tem dinheiro, né? Mas geralmente, às vezes, uma entidade... Dá mais instituições, né? Dá mais instituição. Mas a instituição trabalha muito com projeto, às vezes recebe uma verba, tem que gastar, né? Investir. Então, tem dinheiro, faz, não tem dinheiro, não faz. Então, o que acontece? Quando a gente faz... Isso chama-se autossabotagem. Por quê? Nós temos recurso, então o que a gente faz? Vamos fazer o que tem que pagar. Só que algumas coisas estão para o longo prazo, a gente antecipa. E esquece de realizar as daqui. Aí o que acontece? A gente atropela para trás e o que acontece? A próxima diretoria ou a próxima geração que for, fica meio perdido porque as coisas que eram para estar acontecendo já aconteceu, as que tinham que ser básicas agora acabou se perdendo. Entendi, fez todo sentido. Então, o vilão de não dar tempo ao longo prazo, ele é crucial. E não fazer o planejamento atrelado a ter dinheiro ou não ter. Porque o ter dinheiro é tipo assim, se eu tenho bastante dinheiro, é igual eu ter bastante shampoo num frasco. Tá cheio, eu uso um monte. Quando ele tá vazio, eu boto água, eu dou um jeito, coloco do lado, tomo banho igual. Então,
dentro de uma instituição, no orçamento anual ou numa previsão, eu tenho que ter as minhas cotas, tendo recurso bastante ou não para distribuir isso, para conseguir a estabilidade do negócio, seja ele uma instituição ou não. Então, não dá tempo para o longo prazo, é um vilão bem interessante da gente. Legal, Cris. Tem tempo para a gente ter esses acompanhamentos, de 1 em 1 mês, de 3 em 3 meses? Tem algum padrão ou não tem padrão? É importante acompanhar? Olha, vou dar, por exemplo, a metodologia que eu utilizo, né? Porque isso é muito variável de acordo com cada negócio, com cada agenda disponível do diretor. Mas você imagina assim, ó, você recebe uma tarefa. Se alguém te dá uma tarefa e te dá um prazo muito longo, você vai fazer na última semana. Então, prazo para pensar, 7 dias úteis. Definiu, fez o primeiro encontro, 7 dias úteis, já tem que sentar de novo. Os próximos encontros podem ser quinzenais. Ou, por exemplo, como nós estamos num quase fim de ano para fechar, dá para fazer um no intermediário ou um por mês, né? Para ser uma coisa bacana, para já ir pensar, para não ser atropelado. Mas vai depender muito, por exemplo, da organização. Você pode estar fazendo a mudança do seu negócio agora e querer agilizar a questão do planejamento, porque você já quer enxergar a longo prazo. O diretor está aqui, vai viajar para a Coreia do Norte, não vai estar mais aqui, então precisa aproveitar. Então você condensa os encontros, também dá. Mas fazendo dessa forma é legal. Bacana também. E depois, assim, um acompanhamento, né? Porque aí eu vou ter lá os indicadores. Vamos colocar na dica da Cris que a gente vai ter um diretor para cada... Um indicador para cada diretor. Né? É uma metodologia que é possível, é palpável. Realizável. E aí depois esse acompanhamento. Isso. Então eu vou dizer para vocês a teoria que funciona, na verdade, que é como requisito de norma da ISO 9001. Medição, monitoramento, análise e avaliação. São 4 etapas diferentes. E quando você fala de indicador, a ISO determina que você faz na sua periodicidade. A periodicidade que a diretiva orienta para os nossos clientes, orienta e tal. Medir é a operação. Então, cada diretor mede o seu indicador. Cada diretor mede. Então, ele vai medir o seu indicador todo mês. Vai medir para ter o resultado. Ou se for uma ação semestral, ou mensal, semanal, de acordo com a periodicidade do seu indicador. Certo? Ou por demanda. Pode ser que seja de evento, é quando acontecer algum evento. Mas a medição geralmente é mensal, junto com o monitoramento. O que é o monitoramento? O diretor mede, na reunião de diretoria mostra. Isso vai para apresentar. Só para apresentar. Legal. A análise e a avaliação, o presidente tem que estar junto para olhar para o número e dizer, nossa, isso está muito ruim. Ou, nossa, isso está ótimo. Entendi. Se está ruim, vamos diminuir, vamos baixar, vamos aumentar, vamos. Daí seria a análise e a avaliação. Isso tudo formal. Por escrito. Em ata ou memória de reunião. Por quê? Quem foi que autorizou tal coisa? Tá na memória de reunião, tá assinado. A meta era R$1.000, a gente aumentou para 1.500, baixou 500, tá tudo registradinho. Então o secretário bota a pessoa que digita rapidinho, já vai fazendo, para que isso esteja tudo registrado. Fácil de rastrear, de localizar, então essa é uma parte bem importante. E é nessa reunião, nessa segunda reunião, que surgem os planos de ações para poder corrigir. Exatamente. E dali é plano de delegação para frente. Legal. Só vai isso. Legal o que você falou agora. Quando que eu vou revisar as diretrizes ou fazer uma análise SWOT de novo? Quando acabar o longo prazo. O que acontece é que as empresas todo ano querem fazer foco para aqueles. Não! Essa semana até teve um cliente da diretiva que estava para exportar para a Colômbia. E aí a nossa metodologia nacional foi validada, foi bem bacana. E daí ela disse, eu fiz a foto e está repetindo. Aí eu disse, mas é claro, quando é que você fez? Eu fiz ano passado. Mas você não deu tempo ao longo prazo. Você tem que esperar. Então, se o teu longo prazo é 5 anos, no caso essa empresa era 5 anos, só vai refazer esse negócio todo daqui a 5 anos. Porque você vai realizando tudo aquilo. Se você fizer tudo isso, você tem toda uma energia gasta, uma repetência de ações e você não vai ter um feedback para botar os realizados. Legal. Que entendeu? legal. Então, bem nesse ponto aí. Depois é plano de ação, só vai atualizando o status, trazendo mais ações. E é muito incrível, porque o planejamento é uma delícia, porque ele vai realizando. Quando chega perto do longo prazo, está acabando e você, então agora está o momento de fazer para a próxima diretoria. Que legal esse ponto de vista. E assim, eu preciso... isso pode ser feito um acompanhamento no Excel, eu posso ter indicador no Excel, ou num caderno, uma folha de pão, um quadro, ou precisa ser alguma coisa complexa, eu vou ter que buscar... Como funciona? Eu penso assim, se você fizer com 3, deixa eu me lembrar quantos... nós temos um procedimento operacional de planejamento estratégico, se eu não me engano, ele tem a planilha dos indicadores,
a planilha da Fofa, que se for fazer mesmo ou não, que pode ser esse calendário anual que já substitui legal, o plano de delegação e a memória de reunião, com 4 documentos, planilhas ou Excel, ou seja lá. E em qual desses que é o acompanhamento depois das métricas, dos indicadores? É essa de indicadores, a tabela de indicadores. Que é o Excel? É o Excel. Olha que legal. Então, já faz gráficos. Eu adoro isso porque assim, a gente tem um hábito de tornar tudo muito complexo, mais complexo do que precisa ser. Né? Então, daí cada um faz uma planilha, cada um faz uma, daí se perde, daí geralmente a gente tá no pendrive, tá no HD externo, tá no... Então dá para ser tudo no Excel? Dá para ser tudo no Excel. Excel. Legal, bacana. Cris, o que a gente consegue deixar para eles de mensagem final, né? Já chegando aqui findando o nosso bate-papo, o que a gente consegue deixar de mensagem, de dica, pela sua experiência, o que a gente pode deixar aqui para contribuir para os nossos amigos que nos ouvem? Primeiro que se vocês precisarem de ajuda, existem empresas fabulosas, catarinenses, mas que atendem o Brasil inteiro com planejamento estratégico. Estão com projetos em Manaus? Manaus. Não, a gente atende Manaus, Belo Horizonte, Belém, vários lugares. Bacana. Então, se precisarem do nosso apoio para tirar alguma dúvida ou mesmo para quem sabe contratar o nosso serviço, super legal também. Fala também como é que a gente localiza, né? Isso. LinkedIn, canal do YouTube agora. Isso, canal do YouTube. Então, virou um youtuber, né? Não, né? Enfim, né? Nasceu para falar, vai falar, né? Vai falar, entendi. A diretiva ela tá aqui em Itajaí. Atende o Brasil todo. Nosso site é grupodiretiva.com.br. Eu estou no LinkedIn, no Facebook e no Instagram como Cris Kalkman. Né, Kalkman com K, né? K de quilômetro, Cris Kalkman. Com 2 N's? Tem 2 N's no final. Depois a gente vai deixar aqui na descrição os contatos, o LinkedIn da Cris, vai deixar também o site do Grupo Diretiva, o que eles estão fazendo, né? Isso, exatamente. A gente faz bastante coisa, né? Graças ao planejamento que a gente estabelece no tempo, né? E é bem fácil de achar a gente, mas o que eu deixo de mensagem principal para as entidades que estão pensando sobre o que a gente falou no começo em ser uma obrigação ou uma preocupação, faz antes que seja uma obrigação, comece a estruturar, começa com o calendário anual, mas começa. O grande problema é que as pessoas elas esperam a vontade de chegar ou a emergência ou uma entidade dizer, eu vou aportar capital em vocês, mas tem que ter planejamento, é obrigado a fazer. Aí não dá mais. Então não esperem a obrigação, comecem do simples, o simples é mais, sabe? O menos é mais quando você fala de planejamento, mas não deixa de planejar, não deixa de fazer por escrito. Faz errado, mas faz. Tenta, começa, que daí a vontade chega e aí as coisas vão E vai ajustando no caminho também, vai se acertando. Exatamente. Né? Legal. Pessoal, quero agradecer muito, muito, muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas da Cris Kalkman. Todos os contatos dela a gente vai mandar para vocês, vai deixar aqui nos comentários também para vocês a localizarem. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, é muito importante para o YouTube entender, né, que o vídeo é relevante para vocês. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações, saberem tudo que a gente está fazendo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nós também, é só nos procurar no site raigestor.com.br, né, para conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o nosso sistema, que vai ajudar bastante nesse planejamento. Tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!